Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. Por isso estamos alegres. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância, de não se esquecermos de estarmos preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus. Muitos, estão dormindo, muitos estão cochilando, muitos se esqueceram disso. Quantas pessoas que foram para a casa do Senhor e resolveram achar que Jesus não vai voltar ou que ela não vai morrer, né? Coitado dessas pessoas se Jesus voltar nesse tempo. Mas nós que ouvimos a palavra do Senhor temos que estar atentos, buscando a cada dia para não nos perdermos. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma mensagem aqui falando da palavra do Senhor. Eu quero aqui começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso, Senhor. Abençoe cada um que ouve essas mensagens e usa-me conforme a sua vontade e o seu querer e dê entendimento a cada um da sua palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero estar lendo uma passagem que encontra-se em Mateus, capítulo 25. Eu vou estar lendo do 7 ao 13. Olha bem o que diz. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra que muitas pessoas conhecem sobre aquelas virgens, que aí estavam se preparando ali para encontrar-se com o noivo, e fala que 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes, né? Essas prudentes estavam preparadas para aguardar a chegada do noivo, enquanto as outras não estavam tão preparadas, né? Faltou coisas para elas poderem dar entrada para se encontrar com o noivo. O problema, que uma coisa que nos chama a atenção aqui é a capacidade, do ser humano. Nosso Senhor Jesus já colocou isso aqui para os nossos tempos, que hoje não é diferente. Quantas pessoas que sabem que Jesus vai voltar, foram até para a casa de Deus e depois se afastaram da presença, né? E aí essa palavra aqui nos demonstra que de repente o noivo chega, né? E aí aquelas mulheres que estavam preparadas entraram ali, se fechou a porta, e as outras, no que foram lá se preparar, voltaram, mas quando chegaram a porta estava fechada. O que isso demonstra para cada um de nós, né? O que o nosso Senhor Jesus quis dizer ali? Ele quis dizer que naquele dia que o nosso Senhor Jesus voltar, muitos estarão, preparados, mas muitos, que até conheceram a palavra, ouviram, mas resolveram ir lá no mundo, porque achavam que, o nosso Senhor não ia voltar naquela hora, ou não quis se preparar para aquela hora, achando que o nosso Senhor ia atrasar um pouquinho e de que daria tempo de dar mais uma ida ali no mundo, de fazer mais algumas coisas, acabar, quando o nosso Senhor voltar, essas pessoas, infelizmente, encontrarão a porta fechada. Mas que porta é essa? É a porta da graça, é a porta da salvação. Então, um versículo desse nos chama a atenção que nós temos que estar preparado o tempo todo. Nós temos que analisarmos que se nós conhecemos a palavra, nós temos que a colocar em prática. Até porque algumas pessoas novas falam assim: vou deixar para voltar para as coisas do Senhor quando eu ficar mais velho, né? Mas não sabe ela que o nosso Deus, de repente, já preparou a morte dela. E ela morre no dia seguinte. E aí?
não está preparada, não tem salvação para essa pessoa. Nós que ouvimos a palavra, nós não podemos desviar os nossos passos, nós temos que estar preparado, nós temos, né, que estar todos os dias pensando assim: se o Senhor voltar hoje, eu estou preparado. Chegou o outro dia, se o Senhor voltar hoje, eu estou preparado. E assim a gente vai vivendo, né, buscando ao nosso Senhor a cada dia, para que naquele dia ele fala que nos conhece. Pode ver que aqui no versículo 12, ele até fala assim: "E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos que e ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço." Olha isso, né? Quantas pessoas que vão conhecer a palavra do nosso Senhor e naquele dia não serão conhecidas por Cristo. Isso será muito triste. Alguns porque resolveram dar mais um passinho no mundo, outros porque não se prepararam, até estão na casa de Deus, mas estão levando a vida de qualquer maneira, e outros simplesmente porque não aceitaram mesmo, né? Ouviram até a palavra, mas não quiseram, não acreditaram. E aí, naquele dia, será muito triste. Muitos irão chorar, muitos vão se entristecer. E esse último versículo até nos diz, o 13 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia. Ele deixou, né, alguns sinais que viriam antes da vinda dele, mas ele não marcou o dia. Nem o nosso Senhor Jesus sabe o dia, só o nosso Deus Todo-Poderoso, quem sabe o dia que o nosso Senhor Jesus irá voltar. Então, que nós estejamos preparados para quando ele vier, a gente não venha, né, ter que se preparar no momento e não dar tempo de entrar. Ou que venha a morte e a gente tentar se arrepender de nossos pecados e não dá tempo. Quantas pessoas, né, deixaram por finalzinho, aí sofrem um acidente. Não dá nem tempo de pedir perdão a Deus. Ou então sofrem um infarto e não dá tempo de se redimir de seus pecados e acabam perdendo a sua salvação. É essa mensagem que eu queria deixar aqui hoje, que venhamos estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus, para quando ele chegar, a gente poder dizer: Senhor, eu estava te esperando, e ele falar: eu vim para te buscar e eu te conheço. É o mais importante para cada um de nós, sermos conhecidos por Cristo. Que Deus te abençoe essa mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, os guarde e os proteja, Senhor, e não permita com que eles enfraqueçam na fé. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.